Amém? Você pode abrir comigo lá em Gênesis, aliás, Salmos 115, versículo 16, perdão. Salmos 115, versículo 16. Aleluia. Amém? Aqueles que já encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quantos podem dizer amém? Agora eu quero que você vá lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Amém? Já? Amém. Gostaria que vocês lessem todos juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Qual foi a primeira coisa que Deus criou, irmãos? Os céus. Amém? No princípio, Deus criou os céus. Amém? Quando nós voltamos para este texto de Salmos 115, versículo 16, nós vemos aqui: os céus são os céus do Senhor. Tudo começou aonde, irmãos? Tudo começou aonde? Nos céus. Toda a obra de Deus começa nos céus. O nosso Deus é um Deus de princípios. Amém? E os seus princípios não mudaram. Os homens mudaram, os tempos mudaram, mas o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus eternamente. No princípio, Deus criou os céus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Esse texto ele nos diz claramente que as coisas espirituais, elas são realizadas por Deus. Quantos podem dizer amém? E que há propósitos nessa terra. Diga comigo, há propósitos nessa terra. Que foram confiados a nós, os filhos dos homens. Amém? Eu entendo que em relação à igreja não é diferente. Deus espera algo de nós. Ele espera algo de mim, Ele espera algo de você. Amém, queridos? Deus espera algo de nós em relação ao mundo. Por isso Ele, o próprio Deus, deseja que nós sejamos prósperos nessa terra. Amém, queridos? É a vontade de Deus, é o plano de Deus. Por isso que hoje eu quero falar sobre o poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus. Não, diga com mais fé, meu irmão. Diga o poder de Deus para prosperar. Amém, queridos? Eu entendo que em relação à igreja não é algo diferente. Deus espera algo de nós em relação ao mundo. Por isso, Ele mesmo espera que eu e você venhamos prosperar. Todos nós precisamos saber isso. Deus deseja, diga comigo, Deus deseja. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Seja um profeta na vida dele hoje, na vida dela hoje. E diga, Deus deseja que você seja próspero. Que nós sejamos prósperos. Para realizar os propósitos do reino de Deus. Amém, queridos? Por isso nós precisamos entender, quanto mais propósitos realizados, mais poder
para prosperar é liberado sobre nós. Você está entendendo, querido? Na Bíblia, há cerca de 2.350 versículos. Você pode repetir isso comigo? 2.350 versículos. Que falam só sobre finanças. Amém, irmãos? Mais do que qualquer outro assunto, Deus sabe que... Primeiro ponto que eu quero hoje aprender junto com você: a maneira como nós lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com Deus. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Nós estamos numa igreja pentecostal, amém? Então dê um glória a Deus bem forte para Jesus aí. Aleluia! Você sabe como é a sua comunhão com Ele, baseado na maneira como você lidar com o dinheiro. Olha o que diz Lucas, capítulo 16, versículo 11 e 12. Preste atenção no que diz esse texto. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Amém, irmãos? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? As riquezas naturais, elas são justas, irmãos? Não. Elas são injustas. Amém, queridos? Deus requer que nós sejamos fiéis nessas riquezas injustas, para que nós possamos provar da verdadeira riqueza. Sabe, irmãos, eu estava lá, Presidente Figueiredo, naquele hotel, um lugar, um paraíso de Deus na terra, e eu comecei a meditar sobre a bênção de Deus. Eu disse: meu Deus, como o Senhor é bom. O Senhor me trouxe, me levou naquele lugar para descansar, para renovar as minhas forças, e eu não fiz nada para isso. Eu só precisava ir, porque Deus já tinha preparado tudo. Eu quero que você olhe para isso e você entenda que o plano de Deus é que você vá, porque tudo já está preparado. Já está preparado, irmãos. O melhor de Deus para a sua vida já foi preparado. Por isso que Ele começa pelos céus, onde será a sua morada eterna. Depois Ele vem para a terra. Amém, queridos? O nosso Deus, Ele já preparou o melhor para você, o melhor para nós. Sabe, queridos, eu estava ali, eu dizia assim: Deus, como Tu és bom. Eu disse: meu Deus, como o Senhor é bom. Eu não fiz nada para que eu estivesse aqui, mas o Senhor fez tudo. O Senhor preparou tudo. Assim como eu fui surpreendido aí para aquele lugar, eu quero que você seja surpreendido pela bênção de Deus, pelo poder de Deus para prosperar. Você está entendendo, querido? As riquezas naturais, elas são injustas. Eu pensava comigo: meu Deus, o que eu fiz para estar aqui? Porque as riquezas naturais, elas são injustas. Mas quando nós somos fiéis nessas riquezas injustas, e aí nós provamos da verdadeira riqueza. Quantos podem dizer amém? Segundo ponto que eu quero aprender com você hoje aqui: grande parte da nossa vida
gira em torno de quê, irmãos? De quê? De dinheiro. Você passa a semana trabalhando para quê, irmãos? Para no final de semana você ganhar um bolo de chocolate? Se você ganhar, compartilhe comigo em nome de Jesus. É para isso que você trabalha? Não. Boa parte da nossa vida gira em torno de dinheiro. Jesus sabia disso. Só existem duas alternativas a respeito de onde você quer receber orientação e ajuda acerca disso. Primeiro, você pode receber ajuda e orientação através da palavra de Deus, diga comigo, através da palavra de Deus, ou através das opiniões humanas. Vamos para o que a palavra de Deus diz? Abra comigo lá em Isaías 55. Nós vamos ver o que Deus fala acerca das opiniões humanas. Olha a diferença daquilo que Deus tem para você, porque os meus pensamentos, olha o próprio Deus dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os vossos pensamentos. O padrão de Deus é o padrão do céu. Amém, irmãos? O padrão de Deus para lidar com dinheiro é totalmente diferente do padrão humano. Eu sei que muitos gostariam de ouvir coisas aqui acerca de: pastor, como eu faço para prosperar? Quanto é que eu tenho que dar para prosperar? Pastor, ora na minha cabeça, eu quero prosperar. Pastor, vamos fazer uma campanha para prosperar? O reino de Deus é completamente diferente do pensamento dos homens, irmãos. O reino de Deus, ele trabalha com princípios, diga comigo, princípios. Os homens, eles querem dar, receber a imposição de mãos e que a vida lhes vá bem. Porém, o que nós precisamos é andar nos princípios que Deus estabeleceu em relação à vida, em relação às nossas vidas, inclusive a nossa vida financeira. Amém, irmãos? Eu me lembro de uma determinada vez que nós estávamos fazendo uma oração, uma célula, e no final daquela célula um rapaz me procurou. Ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, pela minha vida financeira. Minha vida financeira não está bem, eu gostaria que o senhor orasse, porque eu preciso melhorar nessa área, está tudo desorganizado. Eu não estou bem nessa área. Isso, amém, meu irmão. Mas antes de eu orar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode fazer, pastor. Ele disse: você é fiel a Deus? Não, pastor, o senhor sabe, né? Eu não estou legal. Estou dizendo para o senhor que eu não estou legal. Então eu não tenho como ser fiel a Deus. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu estou confiando em Mamon, e que Mamon se multiplique na minha vida, para que eu possa servir a Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. O propósito de Deus para os seus filhos é a prosperidade, é a bênção.
Deus deseja que você seja abençoado, meu irmão. Deus deseja que em tudo que você colocar as suas mãos, seja abençoado. Deus deseja que quando você colocar a mão sobre o doente, ele seja curado. Porque a bênção de Deus, ela deve estar em você e ela deve emanar através de você. Quantos podem dizer amém? Sabe, queridos, olha o que diz Isaías capítulo 1, versículo 19. Você pode colocar aqui, por favor? Olha o que diz esse texto aqui. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Se você quiser. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Quantos aqui querem viver debaixo da bênção e da prosperidade de Deus? Diga amém. Amém, queridos? Irmãos, eu estava lá em Presidente Figueiredo e Deus me fez olhar para a minha história. Eu olhei para a minha história. Como Deus tem transformado a minha vida. Um pobre homem miserável, Deus tem transformado a minha vida, irmãos. Quanto Deus transformou a minha vida. O que Ele tem feito em mim e através de mim, através do reino dEle. Amém, irmãos? Se quiseres, quem quer, diga amém. Lá atrás eu disse, eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero. Deus está dizendo que temos uma escolha. Você tem uma escolha, irmão. Você pode ouvir a Deus ou não ouvir a Deus. Você pode ouvir a Deus ou ouvir os homens. Mas tudo, diga comigo, tudo já está preparado para a nossa prosperidade. As regras já estão prontas. É só seguir. É só seguir, queridos. Você já tem um manual de instrução. Levante seu manual de instrução aí. Você pode levantar o seu manual de instrução aí? Está tudo aí, meu irmão. Havia uma dívida que nos impedia de prosperar. Quem prospera endividado, irmãos? Ninguém. Havia uma dívida. Jesus disse o quê? Está pago. Está pago. Você não tem mais dívida. A dívida foi paga. Jesus pagou aquilo que impedia você. Agora você pode andar em prosperidade. Se quiser. Quantos querem, digam amém. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: e Deus os abençoou. Diga amém. E lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Pastor, mas Adão pecou, quebrou, Jesus veio e quebrou a maldição, e agora essa palavra, ela se faz real na minha vida e na sua. Receba agora em nome de Jesus. E Deus te abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor já te abençoou, querido. A bênção está sobre você. Tudo que você fizer prosperará.
Pastor, eu vou começar a vender din-din. Então você vai vender o din-din e você vai prosperar, meu irmão. Você vai prosperar. Porque aonde você colocar as suas mãos, o poder de Deus vai se manifestar, porque você é abençoado. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você é abençoado, meu irmão. Olhe para o outro lado e diga: você é abençoado, meu irmão. Agora olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: eu sou abençoado. Diga para ela: você é abençoado. Nós somos abençoados. Essa igreja é abençoada, porque o nosso Deus é uma bênção. Aleluia! Irmãos, aí você diz: pastor, mas é assim, sabe? Eu não consigo entender isso. Abra lá a terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Coloca aqui para nós, por favor. Recebe a igreja em nome de Jesus. Recebe essa promessa de Deus. Amém? Amado, desejo que te vá bem em quê, irmãos? Eu não estou conseguindo enxergar, meu óculos está manchado. O que está dizendo ali? Que você vá bem em quê? Todas as coisas. Recebe a igreja em nome de Jesus. A vontade de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus preza por nossa prosperidade nas áreas físicas. Recebe prosperidade no teu corpo aí, em nome de Jesus. Amém? Na tua alma, no teu espírito, na tua família, nas tuas finanças, em todas as coisas. 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 Tudo, absolutamente tudo, não ficou nada de fora. Você só precisa obedecer, se você quiser. Quantos aqui querem? Dê um glória a Deus bem forte para Jesus. Tiago, você quer? Obedeça. Obedeça. Provérbios 10, 22. Recebe a igreja em nome de Jesus. A bênção do Senhor é o quê? Que enriquece e não traz consigo dores. Amém, irmãos? Quando o crente prospera, porque é abençoado, não deve ficar constrangido. Tem gente que fica constrangido porque está sendo abençoado. Ele não deve ficar, mas tomar posse da bênção, sabendo que a fonte dela é quem, irmãos? Quem é a fonte da tua bênção, irmãos? Pergunta da pessoa que está ao teu lado aí: quem é a fonte da tua bênção? Diga para ela: é o Senhor. Sabe, irmãos, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram levados cativos à Babilônia. E de repente eles disseram: olha, nós não vamos comer essas iguarias do rei, porque isso não é a vontade do nosso Deus. Existem princípios, o nosso povo anda por princípios, então nós vamos seguir os princípios do nosso Deus. Então ele pede para que eles se alimentem da maneira como eles são orientados por Deus. E então eles começam a se alimentar segundo a vontade de Deus, não comendo, diga comigo, não comendo das iguarias desse mundo. E aí então, irmãos, eles são avaliados alguns dias depois. Uau! Você está entendendo? Você não precisa das coisas do mundo. Você não presta para o mundo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: você não presta para o mundo.
Você não presta para o mundo. Você não presta para a Babilônia desse mundo. Os jovens Daniel e seus amigos eram formosos na Babilônia. Por causa de quê? Por causa da bênção de Deus. Por causa do poder de Deus para prosperar. Eles foram levados o quê, irmãos? Cativos. Daniel e seus amigos se tornaram o quê na Babilônia? Eles alcançaram os mais altos escalões. Você está entendendo, querido? O melhor dessa terra é para você, é para nós. Salmos 81. Vamos lá em Salmos 81. Versículo 13, coloca aí. A partir do versículo 13 até o versículo 16. Diz: ó, se o meu povo tivesse me ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais. Qual é o trigo, irmãos? É o melhor. Você quer comer o melhor dessa terra? Você está entendendo? Deus tem o melhor para você. Você precisa tomar uma decisão. Pare de andar pela sua vontade. Pare de andar pelos conselhos dos homens. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Eu estava conversando com o irmão Clayton essa semana. Né, Clayton? O Clayton sofreu um acidente há algum tempo, alguns meses. Tem passado uma situação, tem passado pela prova. Mas eu nunca vi o Clayton reclamar. Nunca vi. Mas ele tem se colocado na brecha. Você está entendendo? Há momentos, irmãos, que Deus prova nosso coração. Ele quer saber onde o nosso coração está, irmãos. Amém, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, diga comigo, o Senhor está comigo. Amém, irmãos? Deus quer, diga comigo, Deus quer nos dar o melhor. Mas a pergunta é: será que você quer o melhor? Será que você quer? Deus tem o trigo mais fino, e ele diz mais: e o fartaria com o mel saído da rocha. Você está entendendo, meu irmão? Você acha que o nosso Deus mudou? Você acha que o nosso Deus mudou? Mas aonde está o nosso coração, meu irmão? O nosso coração muitas vezes está nas riquezas desse mundo, está na força dos nossos braços. Eu estava falando para o irmão Clayton, eu vou aqui falar para você hoje, né? Essa semana nós fizemos um festival aqui na igreja, amém, irmãos? Nós arrecadamos mais de 7 mil reais, quantos podem dar um glória a Deus? Nós arrecadamos quase 8 mil reais, quantos podem dar um glória a Deus? Amém, irmãos? Nós tivemos uma colheita abundante, mas na quarta-feira nós pegamos esse recurso e devolvemos eles para os devidos lugares. Amém, irmãos? Demos a nossa oferta estadual de missões. Quantos podem dizer amém? A segunda maior oferta do nosso distrito, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Enviamos para missões, para aquela igreja lá em Água Branca, no Nordeste, que está revitalizando o seu telhado, está revitalizando a igreja. Amém? Quando nós tivermos as fotos, eu vou trazer para você.
Amém? Contribuímos com a festa das crianças, uma pequena colaboração para a festa das crianças, para o evento das crianças. Limpamos, pegamos, isso não era para a igreja local, amém? Então demos para o devido local. E no domingo, durante o culto, entrou um recurso, glória a Deus. Mas na quarta-feira, quando eu cheguei de Presidente Figueiredo, na quinta-feira tinha muita coisa para pagar. Graças a Deus, diga graças a Deus. Mas eu estou lá do outro lado, não estou sabendo de nada. Então eu venho fazer o caixa da igreja e de repente alguém mandou uma oferta abençoada que supriu as necessidades que nós tínhamos para cobrir essa semana. Você pode dar um glória a Deus ao Senhor? Amém? Você sabe por quê, irmão? Eu estava falando para o Claito, assim é o Evangelho. Você tem que confiar no Senhor, meu irmão. E quando você deposita o seu coração no Senhor, a provisão de Deus vai. Ela vem, meu irmão. Eu estava lá em Presidente Figueiredo. Eu nem dormia à noite lá, irmão, pensando nessas contas. Eu nem comia lá, irmãos. Não comia pouco. Irmãos, eu quero dizer que naqueles dias eu pequei porque eu comia muito. Dormia muito. Descansei muito. Mergulhei muito. Ah, que saudade. Né? Coisa boa dá logo saudade. Né? Você está entendendo? Comemos do melhor. Eu nem dormia, Jonathan, pensando como eu vou pagar as contas da igreja na quinta-feira. Quero nem saber, meu irmão. A igreja não é minha, mano. A igreja é de Deus, irmão. A igreja é do Senhor. Amém, queridos? Você está entendendo, meu irmão? Então, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eu estava lá, eu e a pastora renovando as nossas forças. Correrão e não se cansarão. Mergulharão no lago verde e não se cansarão. Vão comer tapioca à vontade, aleluia, glória a Deus. E não se encherão. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, querido? Porque Deus é dono do ouro e da prata, querido. Presta atenção. Parece que quando você tem mais ciúme de alguma coisa, mais as coisas dão errado com aquilo. Tem gente que tem o Deus carro, né? Meu carro. Aí alguém arranha o carro. Meu Deus, meu carro, acabou com o meu carro. Acabou, não presta mais. Meu irmão, parece uma coisa. Aí o pessoal bate, arranha, passa um fio do Satanás e risca o bicho todinho, né? Você está entendendo? Coloca o teu coração no Senhor. Ele é o teu maior tesouro. Irmãos, eu aprendi, irmãos, que quanto mais liberalidade eu tenho, mais Deus me dá. Mais Deus me dá. Amém, irmãos? Eu não aprendi isso como pastor, não, irmãos. Eu aprendi aí, sentadinho como você, lá na Cidade Nova. Quanto mais eu ofertava para o Senhor, mais Deus enviava para mim. Você sabe por quê? Porque quando eu oferto, eu estou dizendo, o meu coração está no Senhor. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Deus quer nos dar o melhor. O reino espiritual é como um ciclo, irmãos. E viver sob o ciclo da prosperidade é viver sob o céu aberto. Quantos querem o céu aberto da prosperidade sobre a sua vida? Amém? Outro dia eu contei um testemunho aqui, eu vou contar novamente, talvez você não tenha escutado. Um irmão me procurou, abriu o coração dele e disse, pastor,
Eu quero confessar um pecado. Amém, meu irmão? O que está acontecendo, pastor? Eu tenho falhado. Eu não tenho conseguido ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Pastor, e agora a situação está pior do que antes. A coisa apertou e a gente tem passado aperto até de comer, pastor. Meu Deus, e eu na minha cabeça pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar esse irmão? Senhor, vamos levantar uma oferta, vamos comprar um rancho, E eu pensando, amém, irmãos? Porque o nosso coração é assim. Mas na hora o Espírito Santo falou comigo, pode parar. O caminho não é esse. Então eu olhei nos olhos daquele irmão. Eu disse, irmão, eu quero te falar uma coisa, mas eu estou muito constrangido de falar isso. O que foi, pastor? O Espírito Santo está mandando eu te falar algo. Você crê em Deus? Creio. Você crê que eu sou um homem de Deus? Creio. Você crê que o Espírito Santo me usa? Creio, pastor. Meu irmão, eu não sei se isso faz sentido para ti, mas Deus está mandando eu te dizer, o Espírito Santo está mandando eu te dizer, devolva o seu dízimo e oferte mais do que você dizima. O irmão olhou para mim assim, eu disse, eu sei que parece loucura, o Senhor está me dizendo que o Senhor está passando por um aperto financeiro, o Senhor está me dizendo que o Senhor está passando necessidade, eu sei que parece loucura, mas creia no poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, não se trata de dinheiro. Vou falar uma coisa aqui para você, irmão. Uma coisa aqui para você. Se você não depositar, se você não for fiel a Deus nessa igreja, essa igreja não vai fechar não, meu irmão. Porque essa igreja é de Deus. Você está entendendo? Mas aquele irmão ouviu, creu. Poucos dias depois ele me liga, pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu digo, eu sei. Pastor, eu estou tendo que escolher o serviço, tem vários serviços para me fazer. Você sabe por quê? Fidelidade. Fidelidade é um princípio, irmãos, que não dá para andar fora dele. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Amém? Vamos ler a partir do versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Você está entendendo, querido? Deus não se agrada quando nós ofertamos por força ou por constrangimento. Então não se sinta constrangido com essa palavra. Se você não sente alegria em dizimar e ofertar, a escolha é sua. Mas se você quer fazer isso, diga comigo, se eu vou fazer isso, então eu vou fazer da melhor maneira. Vou fazer com alegria. Amém, querido? Eu vou fazer com alegria. Eu vou depositar com alegria, não com tristeza. Meu Deus, mas vai faltar. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Faça prova do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém, irmãos? Deus só dá semente para os que semeiam. Se você retém e come a semente, não terá colheita para o Senhor. Para o Senhor, no ciclo da bênção e da provisão, a multiplicação se prevalece através da semente. Você precisa semear. Ou seja, o prazer de Deus está em ver a sua semente,
em ver a semente que nós temos colocado em suas mãos. E aí quando nós colocamos nas mãos do Senhor, elas se multiplicam. Provérbios 11, 24 diz: ao que distribui mais lhe se acrescenta, ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Ou seja, os nossos dízimos, nossas ofertas são sementes na mão de Deus. Não retenha, ou você vai perder a fonte do seu sustento. 2 Crônicas 31, 10 diz: desde que se começou, preste atenção nesse texto, irmãos. Desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, nós temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao povo e sobejou esta abastança. Quando nós cumprimos esse princípio, irmãos, a prosperidade se estabelece em nossas vidas. Você sabe por que eu estou trazendo essa mensagem hoje, irmãos? Porque você semeou. Você fez uma semente, irmãos. Nós semeamos em terra fértil. Amém, irmãos? Você semeou em terra fértil. Então agora é a vez dele. Sabe, queridos? Mas talvez você pense: meu Deus, agora, Senhor, mas eu semeei tão pouco. Preste atenção. Eu quero concluir essa mensagem olhando lá para o texto de Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44, que diz: estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro. Ele estava na frente do que, irmãos? Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos, diga muitos ricos, deitavam muito, ou seja, deixavam muita oferta. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 moedas, que valia meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Diga comigo: qualidade, aliás, quantidade não é qualidade. Amém? Quantas vezes nós podemos fazer mais e fazemos menos? Nessa passagem, Jesus mostra que as medidas do céu, as medidas de Deus, para o muito ou para o pouco, se dão de uma maneira completamente diferente da nossa. Não se trata do quanto nós damos, mas do quanto nós retemos conosco. Ele espera que os ricos contribuam mais que os pobres para a sua obra. Ou seja, qualidade não é quantidade. Qual foi a intenção de Jesus? Ao dizer que a viúva depositou mais dinheiro na arca do tesouro do que qualquer outro, com certeza ele estava mostrando o valor. Econômico era algo relativo, ou seja, a oferta da viúva pobre não era nada comparada com a dos ricos. Mas para ela 2 centavos era um enorme valor, porque era tudo que ela tinha. Substituí-lo seria algo impossível aos seus olhos, algo muito difícil. Ela era uma pobre viúva, mas ao ofertar tudo que ela tinha, ela sabia que ela não poderia comprar mais nenhum pão. No entanto, Jesus mostrou que Deus atentou mais para o amor daquela oferta do que para o seu valor econômico. Ou seja, qualidade não é quantidade. Quantidade não quer dizer nada, irmãos. O que isso quer dizer? Se eu posso dar mais e dou menos, isso é qualidade? Sim ou não? Tão triste, irmãos.
Estão fracos. Não se preocupe. Vai ter um negócio ali já já. Vai já sair uma carne na chapa aí para você. Você vai renovar as suas forças. Mas não é os que confiam na carne na chapa que renovarão as suas forças. É os que confiam no Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Ou seja, Jesus mostrou que Deus atentou mais para aquela pequena oferta do que o valor econômico. A oferta da tal viúva demonstrava que ela estava entregando totalmente ao Altíssimo, confiando que Ele supriria as suas necessidades. A maneira como ela usou o seu dinheiro revelou a condição moral e espiritual do seu coração. Aí eu volto lá para a primeira frase. A maneira como nós lidamos com o dinheiro demonstra o nosso relacionamento com Deus. Por isso, a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Fique de pé em nome de Jesus. Estou achando você muito triste. Pergunta do teu irmão aí: meu irmão, você está triste? Você está triste, meu irmão? Você está triste? Por quê? Por que que você está triste? Sabe, queridos,